Sejam muito bem-vindos em mais um culto em vídeo, e nós iniciamos esse culto em nome do nosso Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero saudar e acolher vocês, caros irmãos e irmãs, com a palavra que é o lema da nossa semana, a palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu irmão, minha irmã, essa é a boa nova do Evangelho, a oferta graciosa de Deus, a oferta da salvação, onde a Bíblia nos deixa claro que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Mediante a fé em Jesus nós somos reconciliados, perdoados e religados a Deus. E a palavra chama cada um de nós a sermos portadores dessa boa nova do Evangelho, dessa palavra de reconciliação, para que através das nossas vidas as pessoas à nossa volta também possam experimentar o perdão dos seus pecados e possam ser reconciliadas, reconectadas com Deus. Assim nós queremos orar, também invocando a presença do nosso Deus. Querido e amado Deus, nos achegamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que somos falhos, pecadores, dependentes do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. E assim, Senhor, confiamos na Tua oferta graciosa, de que somos salvos pela fé em Jesus, somos salvos por Tua graça mediante a fé em Jesus, Senhor. E assim nós podemos viver uma nova vida reconciliados contigo, e que assim também Tu nos uses, Senhor, como portadores, mensageiros dessa reconciliação. Que as pessoas à nossa volta, Senhor, possam, através da nossa vida, através do nosso testemunho, experimentar o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão e a Tua reconciliação. Assim nós oramos, invocando a Tua presença, em nome de Jesus, em nome do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por
Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho da graça de Deus por meio de Cristo em muitos lugares. Ensinava especialmente nas sinagogas, nas casas de oração dos judeus. Ali, os líderes religiosos e a população se reuniam aos sábados. Paulo, com outros missionários, fundou comunidades cristãs. Depois escrevia cartas para as pessoas daquela comunidade. Os leitores de suas cartas, na grande maioria, eram pessoas religiosas, pessoas que conheciam a história de Abraão e dos demais patriarcas. Abraão, que era considerado o pai dos judeus. Paulo dirá que ele é o pai da fé, o pai de todos os que creem. E também aquelas pessoas guardavam a lei dada a Moisés 400 anos depois de Abraão. E sabiam também cantar salmos nos seus cultos e liam os profetas como Isaías e Jeremias. Eu pergunto, e com tanto conhecimento religioso e seguindo um comportamento exemplar, por que Deus escolheu enviar o seu Filho Jesus Cristo justamente para o povo judeu, no meio daquele povo? Já eram justos e bons o suficiente? Porque Jesus não se dirigiu às nações pagãs, idólatras, aos que sacrificavam criancinhas em seus rituais? Sim, é verdade que o Evangelho chegou a estes povos também, mas começou corrigindo o coração e as mentes do pessoal de casa, do povo hebreu. No texto de hoje, o apóstolo é usado por Deus para corrigir as mentes e os corações das pessoas cristãs da capital Roma. E lhes escreve a sua mais longa carta. Vamos ouvir e acompanhar. Romanos capítulo 4, versículos 16. A promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem também as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da sua fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Sim, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi
ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham, o que o Evangelho ainda tem a dizer hoje a pessoas boas, decentes, pessoas que querem um mundo melhor como você e eu? Ora, era o mesmo que tinha a dizer aos judeus, o povo eleito de Deus, e que eram pessoas, sim, de conduta exemplar na prática das leis e dos mandamentos. Entre estes se destacam os 10 mandamentos, que cada adolescente luterano estuda no período do ensino confirmatório ou da doutrina. Eles tinham a convicção que ainda existe em muitas pessoas hoje, que é obedecendo aos mandamentos que nós agradamos a Deus e temos a salvação eterna. No tempo de Jesus, entre as pessoas mais religiosas do seu tempo estavam os fariseus. Jesus critica esta gente supostamente tão boa e decente, porque eles se tornaram orgulhosos, porque eles desprezavam o povo simples que não cumpria a lei como eles. Achavam-se melhores e mais santos que os pagãos e os pecadores. Eles eram rápidos em julgar e condenar os outros, mas demoravam muito para praticar a justiça, o amor e a misericórdia. E tudo que o ser humano faz está marcado pela semente do pecado, da desobediência a Deus. E também a bondade humana, ela foi corrompida, ela foi manchada pelo pecado. E facilmente também hoje podemos nos achar melhores, superiores às demais pessoas. Daí já pecamos e mereceríamos a condenação. Mas graças a Deus que temos o perdão dos pecados em Cristo Jesus, quando confessamos e nos arrependemos. Por isso, o apóstolo Paulo escreve que a antiga história de Abraão vale para nós hoje. Paulo diz, e as palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós. Nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Ele enfatiza, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. O apóstolo diz, pois, que Abraão creu na promessa de Deus, de terem um filho que formaria uma numerosa descendência. Abraão esperou contra todas as esperanças e por meio da fé ele foi aceito, foi justificado, foi tornado justo por Deus. E nem precisou obedecer à lei, pois ela veio por meio de Moisés 430 anos depois de Abraão. Paulo explica isso na carta aos Gálatas. O apóstolo diz, pois, que Abraão creu no mesmo Deus que Paulo anuncia, que nós cremos. O Deus que cria a vida neste mundo onde nada havia. O Deus que foi capaz de criar uma nova vida no ventre da Sara, mesmo estando ela e o marido em idade avançada. Abraão e Sara creram também no Deus que ressuscita os mortos e que ressuscitou Jesus, o Filho, dentre os mortos. Paulo dá a entender que o filho da promessa, Isaque, era o precursor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quase 500 anos depois da carta aos Romanos, aparece um tal de Martinho Lutero, que reforma a igreja e que volta a falar e a ensinar que nós somos aceitos por Deus, somos justificados somente pela fé. E escolhe o versículo de Romanos 1,16 como seu lema: o justo viverá por fé.
Lutero escreveu 2 catecismos. O catecismo maior para professores, especialmente, e o catecismo menor para que os pais ensinassem os seus filhos os principais pontos da fé cristã. E ele organiza o catecismo de uma forma interessante. Primeiro vem os 10 mandamentos, depois o credo apostólico e, por fim, a oração do Pai Nosso. Por que esta ordem e não outra? Ora, primeiro vem o que nós devemos fazer, os 10 mandamentos, as obrigações, as leis. Mas será que nós conseguimos cumprir de fato todos os mandamentos nos seus mínimos detalhes? Não conseguimos. Lutero mesmo escreveu assim: os mandamentos nos orientam corretamente, é verdade, mas não nos ajudam. Ensinam o que devemos fazer, mas não nos dão a força para cumpri-los. Por isso, escreve Lutero, os mandamentos foram estabelecidos com a finalidade única de fazer com que, por meio deles, o homem, o ser humano, se convença de sua incapacidade de fazer o bem e aprenda a desesperar de si mesmo. E então entra em cena a outra palavra, a promessa, diz Lutero. A promessa divina que diz: se você deseja cumprir todos os mandamentos, deseja ver-se livre de sua cobiça, de seu pecado, olhe aqui, creia em Cristo, em quem eu lhe prometo graça, justiça, paz e liberdade plenas. Se você crer, receberá. Se não crer, ficará sem nada, diz o reformador. Assim, os mandamentos mostram, pois, a gravidade do nosso pecado e o beco sem saída em que a gente se meteu. Daí, na organização do catecismo, vem o credo apostólico, que mostra o que Deus nos oferece, que Ele oferece graça, justiça, paz e liberdade plenas, como diz Lutero, Ele como Pai na criação, como Filho em Jesus, o Salvador, e como o Espírito Santo que cria a fé e mantém a fé em nossos corações. E agora que aceitamos que o Trino Deus nos oferece a sua paz, a sua graça, nós podemos falar diretamente com Deus Pai na oração. Chegamos a Deus sem medo, escreve Lutero, e com toda a confiança, como filhos queridos, como filhas queridas, chegam ao seu querido Pai. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, estes são apenas 3 passos que precisamos dar em nossa vida. Sempre de novo, precisamos repeti-los, reconhecer e confessar a nossa incapacidade de agradar a Deus, confessar os nossos pecados, e então receber o perdão e o amor que o Trino Deus nos oferece. E a partir daí orar ao querido Deus Pai, por nós mesmos e pelas outras pessoas. Esta é a essência do Evangelho. É só isso, mas é tudo isso. Eu desejo que Deus abençoe você nesta caminhada de 3 passos tão importantes. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Chegamos ao final de mais um culto em vídeo e convidamos vocês para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra, que vem a nós, que nos instiga, nos desafia, nos convida a olhar novamente para ti, a andar novamente contigo. Agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio e a liberdade de ouvir, de receber a tua palavra, de ter acesso a ela. Te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e nossas mentes, permitindo que essa palavra nos alcance, nos transforme, nos impulsione a crer cada vez mais. Dá-nos uma fé firme, inabalável, uma fé confiante, uma fé que, apesar da nossa humanidade, está depositada em Ti e não baseada e firmada em circunstâncias, em questões do nosso cotidiano. Ajuda-nos a olhar para Ti, a crer em Ti. E que assim, ó Deus, a nossa fé, a nossa confiança sejam fortalecidas pelo agir do Teu Santo Espírito. Entregamos nas Tuas mãos também tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos angustia. Conheces, ó Deus, aquilo que trazemos dentro de nós, aquilo que pesa em nossos corações. E Te pedimos, Senhor, que Tu tenhas compaixão e misericórdia de nós. Que em nome de Jesus Tu possas olhar por cada uma dessas situações, desses motivos, e nos dar a certeza de que Tu os conhece, de que Tu sabes tudo o que enfrentamos e de que no momento certo e oportuno nos trarás a resposta que necessitamos. E que creiamos também, ó Deus, que caminhas ao nosso lado
e quando estamos em momentos de dificuldade, nos carregas em teus braços. Que essa certeza acalme, afague e traga paz ao nosso coração. A uma só voz também oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam também a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor olhe para ti com olhos de amor e de bondade, que Ele te preencha, que Ele te acompanhe com a sua paz. Fique assim com a paz e com a graça do Senhor Jesus e sirvam a Ele com alegria. Amém. Fazer